Ciro Gomes voltou a chamar atenção para o cenário econômico internacional e os reflexos diretos sobre o Brasil. Em uma entrevista ao Fórum O Otimista, ele fez uma análise profunda sobre os desafios globais que estão redesenhando o mapa econômico mundial, destacando o papel dominante dos Estados Unidos, o enfraquecimento das economias emergentes e o avanço estratégico da China. O que eles chamam internamente de déficits gêmeos. O que são os déficits gêmeos? Os americanos têm hoje um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares por ano. Então, termina o ano, o governo americano tem um rombo nas suas contas de 2 trilhões de dólares, que vai tudo para a dívida pública americana, que pela primeira vez está começando a gerar desconfiança nas agências de risco e assim. Portanto, todo e qualquer movimento, ou retórico, ou meramente de basófia, de blague, de falsa valentia, de patriotada de Araque, que insinue conceitualmente a negação do dólar como reserva de valor internacional e como termo de troca internacional, vai ter a retaliação preventiva dura dos norte-americanos. Isto é política industrial de comércio exterior na veia, que o Brasil não sabe fazer. Abandonou o seu fazer quando fez exemplarmente nos anos 50, 60, 70, até que quebramos nos anos 80, e a democracia nunca mais foi capaz de ver o que de fato estratégico há na modelagem de desenvolvimento do país. Nós estamos entregues aí a dar mão para a boca, e aquilo que era em 1980, o Brasil tinha um PIB igual ao da China, em 1980, ontem, hoje a China se aproxima de 20 vezes o PIB do Brasil. Logo no início da conversa, Ciro explicou um conceito fundamental que, segundo ele, ajuda a entender a crise americana e seus efeitos sobre o resto do planeta. Os chamados déficits gêmeos, o fiscal e o comercial. O déficit fiscal acontece quando o governo americano gasta muito mais do que arrecada, mantendo uma dívida pública trilionária. Já o déficit comercial reflete o fato de os Estados Unidos importarem muito mais do que exportam, principalmente produtos industrializados, o que os torna altamente dependentes de outros países. Para Ciro, essa combinação cria um círculo vicioso sustentado apenas pela força do dólar como moeda internacional de reserva. Ele afirma que o mundo inteiro financia os excessos dos Estados Unidos, porque o dólar ainda é a principal referência para o comércio global. Uma situação que, embora pareça estável, é extremamente perigosa no longo prazo. Ciro destaca que essa hegemonia do dólar gera uma distorção estrutural. Enquanto os Estados Unidos imprimem dinheiro e mantêm seu consumo elevado, os países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam produzir riqueza real para pagar suas contas. Segundo ele, essa diferença cria uma dependência silenciosa, mas brutal. O dólar se fortalece, os juros sobem, o capital foge dos países emergentes e a desigualdade global aumenta. Outro ponto importante levantado por Ciro Gomes é a mudança na política industrial dos Estados Unidos. Ele observa que, depois de décadas de desindustrialização e transferência de fábricas para a Ásia, o governo americano agora tenta retomar o protagonismo produtivo com pesados subsídios à indústria nacional, especialmente nos setores de energia limpa, semicondutores e infraestrutura. Essa reindustrialização americana está impactando diretamente o Brasil, principalmente nas áreas de aço, siderurgia, calçados e produtos manufaturados. Quando os Estados Unidos subsidiam suas empresas, o custo de produção cai artificialmente, desorganizando o mercado internacional e prejudicando países que não têm a mesma capacidade de investimento estatal. Durante a entrevista, Ciro comparou o desempenho econômico do Brasil com o da China, ressaltando como o país asiático multiplicou seu PIB em mais de 30 vezes nas últimas décadas. Segundo ele, o segredo chinês está no planejamento de longo prazo, na educação técnica, na inovação tecnológica e na defesa da soberania nacional. Enquanto isso, o Brasil segue sem um projeto de desenvolvimento consistente, dependente de commodities e exportações primárias, como soja, minério e petróleo. Ciro resumiu com uma ironia. Enquanto a China planeja os próximos 50 anos, o Brasil ainda discute o que vai fazer nos próximos 4. Ele critica duramente a ausência de uma estratégia nacional de crescimento. Sem uma política industrial sólida, o país permanece vulnerável às oscilações internacionais, sem controle sobre sua própria economia. Para ele,
O Brasil precisa romper com a lógica da dependência e retomar o caminho do investimento produtivo, da geração de empregos e da industrialização moderna. Se não fizermos isso agora, seremos condenados a vender matéria-prima barata e importar produtos caros para sempre. Ao encerrar a entrevista, Ciro Gomes fez um apelo à reflexão e ao debate responsável sobre o futuro econômico do país. Ele enfatizou que o momento exige maturidade política e coragem para enfrentar verdades incômodas, como a desigualdade fiscal, a perda da soberania monetária e o colapso da capacidade produtiva nacional. Ciro concluiu dizendo: precisamos parar de brincar de política e começar a pensar seriamente no Brasil. O país ainda tem um imenso potencial de desenvolvimento, mas depende de planejamento, educação e liderança comprometida com o interesse público, não apenas com as elites financeiras ou interesses estrangeiros.